Salve, salve para você que nos acompanha pelas redes sociais aqui da Rádio Gerais FM. Eu sou o Ricardo Reis e este é o podcast Esporte Gerais. Hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série B, a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana. Também vamos falar da segunda Copa Adega de Futsal Feminino, o Campeonato Mineiro Módulo 2, do campeonato acima de 38 anos que acontecerá na ABB, do ciclismo e também do Coromaster. Para começar o nosso programa, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve a sua oitava rodada durante o final de semana. O Fortaleza venceu o Juventude pelo placar de 5-0, o Mirassol venceu o Corinthians pelo placar de 2-1, o Grêmio ficou no empate com o Bragantino por 1-1, o Vitória venceu o Vasco por 2-1, o Vasco que teve a estreia do Fernando Diniz, Vasco que não vem bem tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 e o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro que vem de novo reinventando, vem de novo criando um bom futebol através do seu técnico Leonardo Jardim, goleou o Sport pelo placar de 4-0. A situação mais importante desse jogo, que o treinador Antônio Oliveira estreava no Sport e já com 20 minutos de jogo ouvia da arquibancada seu nome ser gritado e chamado de burro pelos torcedores do Sport. Nós tivemos o Palmeiras vencendo o clássico contra o São Paulo, um gol nos últimos minutos, no acréscimo, feito pelo Vitor Roque. Palmeiras 1, São Paulo 0. O Atlético Mineiro, num bom jogo na Arena MRV, na reabertura da arena, após a troca do gramado para o gramado sintético, venceu o Fluminense pelo placar de 3-2. O Botafogo, num bom jogo, venceu a boa equipe do Internacional pelo placar de 4-0. E na segunda-feira tivemos um jogo bem mais ou menos, em que o Santos empatou com o Ceará pelo placar de 0-0. Teremos a nona rodada durante esse final de semana. O Ceará vai enfrentar o Sport no sábado às 16 horas. Às 18h30 do sábado teremos Vasco e Fortaleza e às 21 horas teremos São Paulo e Grêmio. No domingo teremos às 16 horas um clássico paulista, Corinthians e Santos. Bahia e Vitória também é clássico às 16 horas no domingo. E o Juventude recebe o Fluminense. Às 18h30 teremos Flamengo e Botafogo, um grande clássico carioca que merece atenção, visto que o Botafogo vem apresentando uma crescente no Campeonato Brasileiro, agora a equipe está mais organizada e o Flamengo, com a sua bela equipe que tem, né, com a Arrascaeta e companhia, enfrentarão o Botafogo. E o Bragantino recebe o Palmeiras. Às 20h30, no domingo, teremos Cruzeiro e Atlético, que o mando de campo é do Cruzeiro no Mineirão. Às 20h30 no domingo, Internacional e Mirassol. Um clássico, né? Um clássico que movimenta Minas Gerais, um clássico que movimenta os torcedores. No domingo, às 20h30, tira muito do brilho desse clássico. Poderia ser um clássico com bastante torcida, a gente ter a torcida do interior se mobilizando para assistir, mas nesse horário, às 20h30, praticamente o domingo já está acabando. Mas terá o clássico Cruzeiro e Atlético no domingo, às 20h30. Boa sorte aos cruzeirenses, boa sorte aos atleticanos e que vença o melhor. Pelo Campeonato Brasileiro do Módulo 2, o Campeonato Brasileiro da Série B, o América empatou em casa com o Paysandu pelo placar de 2-2 e o Atlético, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto lá em Ribeirão Preto pelo placar de 3-0. O América é o 12º colocado e o Atlético, com a vitória, agora é o 15º. Neste final de semana, o Atlético recebe o Novo Horizontino e o América vai até Curitiba, onde enfrenta a equipe com o mesmo nome. Então teremos o América lá em Curitiba contra o Curitiba. A Copa Libertadores da América agora é destaque aqui no nosso programa. Nós tivemos a vitória do Botafogo pelo placar de 3-2 contra o Estudiante, um golaço do atacante Arthur. Fez um gol maravilhoso, um gol lindo, já dominou driblando, bateu no canto do goleiro, o goleiro não conseguiu evitar. O Botafogo agora tem 9 pontos. O Flamengo venceu a equipe da LDU pelo placar de 2-0. O Flamengo tem 8 pontos e ocupa a segunda colocação do grupo. O São Paulo empatou com o Libertad por 1-1. O São Paulo está com a situação mais controlada. Tem 11 pontos, é o líder do grupo, está mais tranquilo a equipe são paulina. Destaque para gol do menino da base lá do São Paulo, que entrou já no finalzinho e conseguiu dar um empate à equipe são paulina. O Internacional visitou a equipe do Nacional e venceu pelo placar de 2-0. O Internacional tem 8 pontos e ocupa a segunda posição.
O Palmeiras venceu o Bolívar por 2-0. O Palmeiras é o primeiro colocado, o time de melhor campanha na Copa Libertadores com 15 pontos. O Fortaleza empatou de 0-0 com o Bucaramanga. Fortaleza tem 8 pontos e é o segundo colocado. O Bahia perdeu para a forte equipe do Atlético Nacional. O Bahia tem 7 pontos e é o terceiro colocado. A próxima rodada da Libertadores prevê: Botafogo recebe a Universidade do Chile, o Flamengo recebe o Deportivo Táchira, o São Paulo recebe o Tajeres, o Fortaleza visita o Racing e o Internacional e Bahia, um clássico brasileiro na Libertadores. Teremos Internacional e Bahia, e o Palmeiras recebe o Sporting Cristal. Agora, pela Copa Sul-Americana, nós tivemos a rodada completa, tivemos a vitória do Vitória, né? A vitória do Vitória contra o Cerro Largo pelo placar de 1-0. O Vitória agora é o segundo colocado do seu grupo, com 6 pontos ganhos. O próximo confronto do Vitória será fora de casa contra a Universidade Católica na próxima quarta-feira, dia 28. O Corinthians venceu o Racing pelo placar de 1-0. O Corinthians tem 8 pontos e é o segundo do seu grupo. O Corinthians vai visitar o Huracan na próxima terça-feira, dia 27. O Grêmio empatou de 1-1 com o Godoy Cruz. Com o empate, o Grêmio foi a 9 pontos, agora é o segundo colocado. E o Grêmio recebe a equipe do Deportivo Luquenho no próximo dia 29. O Cruzeiro, que cumpre tabela agora na Copa Sul-Americana, mas fez bonito. Venceu a equipe do Palestino pelo placar de 2-1. O Cruzeiro agora recebe o União Santa Fé na próxima quarta-feira, dia 28. Vale ressaltar que essa Copa Sul-Americana, além da vitória, além de se despedir com qualidade, com excelência do campeonato, cada vitória também vale dinheiro. A Confederação Sul-Americana de Futebol paga por cada vitória das equipes nessa competição na Copa Sul-Americana. Então é importante vencer para se despedir com dignidade da competição e também para encher os cofres da equipe cruzeirense. O Fluminense venceu a União Espanhola por 2-0 e o Fluminense agora recebe o Once Caldas. O Vasco perdeu para o Lanús por 1-0 e o Vasco vai visitar o Melgar. O Atlético venceu o Caracas por 3-1 e o Atlético recebe na próxima quinta-feira, dia 29, o Cienciano. Vale ressaltar que esse jogo vale a liderança da chave, já que é a última rodada da fase de grupo. O Cienciano tem 9 pontos, é o primeiro colocado, e o Atlético tem 8 pontos, é o segundo colocado. Então, vale destacar, vale ressaltar que esse jogo do Atlético e Cienciano é considerado como um jogo decisivo, visto que dá a primeira colocação à equipe atleticana se vencer. Vale ressaltar que os primeiros colocados já passam diretamente para a próxima fase e o segundo colocado de cada grupo tem que fazer a repescagem, né, entre eles, para decidir quem será o próximo equipe a avançar na competição. Pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, nós tivemos a vitória da Patrocinense fora de casa pelo placar de 1-0, venceu a Varginha lá na cidade do mesmo nome pelo placar de 1-0. Em Uberaba, a equipe do RT conseguiu um empate contra a equipe uberabense pelo placar de 2-2. Em Patos de Minas, Mamoré 2, Caldense 2. Esse jogo houve um fato interessante. A equipe do Mamoré perdia pelo placar de 1-0, a equipe do Mamoré conseguiu fazer o gol de empate, a arbitragem deu o gol, daí a pouco voltou atrás, cancelou o gol devido à mão do jogador da equipe do Mamoré no domínio da bola. A equipe do Mamoré quis deixar o gramado por não concordar com a decisão da arbitragem, a equipe da Caldense também falou em deixar o gramado se o gol não fosse anulado. Por fim, quem deixou o gramado, quem se reuniu no vestiário, foi a equipe de arbitragem. Ficaram lá por mais de 30 minutos decidindo o que eles iam de fato fazer naquele momento, se era considerar o gol do Mamoré ou se era anular o gol do Mamoré. Na volta, o gol foi anulado, a equipe da Caldense fez 2-0, Mamoré reuniu forças e buscou o empate pelo placar de 2-2. Agora o próximo jogo do Mamoré é em casa, um clássico patense contra o RT. Vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite, e a Patrocinense recebe a equipe do Uberaba. As equipes da nossa região bem na competição, a URT não sabe o que é derrota, a equipe do Mamoré também não sabe o que é derrota e a equipe da Patrocinense tem somente uma derrota na competição. Parabéns às equipes da nossa região e que tenha força para classificar para o módulo principal do Campeonato Mineiro. Seria importante, né, a gente ter o Patrocinense, ou o RT, ou o Mamoré, na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Quem sabe duas dessas equipes conseguem
classificação para subir, né, para o acesso à primeira divisão, para que a gente possa ter jogos aqui na nossa região, como Atlético, América e Cruzeiro aqui na nossa região. Agora vamos falar do esporte local. O esporte local também tem destaque aqui no nosso podcast. O Campeonato Municipal Tio Negro estão com as inscrições abertas. Segundo informações da Secretaria de Esporte, a reunião arbitral acontecerá na próxima semana. Ainda não tem data definida, mas sabe-se que na próxima semana já vai acontecer o arbitral, onde será decidido todas as formas de disputa, será feita o sorteio das chaves. Tem informação que 11 equipes pegaram as folhas de inscrição e a expectativa é de um bom campeonato municipal Tio Negro nesse ano de 2025. A organização preza muito pela forma de disputa, né, a privilegiar os jogadores que atuam em Coromandel, fazendo um número mais reduzido de jogadores comunitários, né, vamos dizer assim, de outras cidades que possam representar as equipes coromandelenses, e será tudo isso discutido no arbitral na próxima semana. No próximo programa a gente traz maiores informações sobre este Campeonato Municipal Tio Negro 2025. O Coromaster jogou no último final de semana e venceu a equipe do Brejãozinho, da cidade de Monte Carmelo, pelo placar de 5-0. A equipe do Coromaster, vale ressaltar, que tem 12 jogos no ano, tem 9 vitórias e apenas 3 empates. Ainda não sabe o que é perder a equipe do Coromaster, comandada pelo nosso amigo Dete. A equipe do Coromaster não sabe o que é perder no ano de 2025. Os gols da equipe do Coromaster marcados nesse final de semana: o Wesley foi às redes por 3 vezes, o Carlos fez 1 e o Fernando Pirapora também deixou sua marca. No sábado, a equipe do Coromaster recebe a equipe do Bairro do Carmo às 15 horas aqui em Coromandel. A equipe do Bairro do Carmo, que é da cidade de Monte Carmelo. Boa sorte à equipe do Coromaster e que vença mais uma para inteirar a 13ª sem derrota aqui em Coromandel. Vai iniciar o campeonato da ABB acima de 38 anos. Ontem houve a reunião e definiram as equipes que irão participar. Deram 5 equipes, que será Nova Casa Estrela Minas, American Burger, Verdurão Serralheria do Gilvan, Séculos Construtora Borjão e a equipe do Agroleite. Já definiram, inclusive, a primeira rodada, que vai acontecer no dia 29 de maio. Anote aí na sua agenda, dia 29 de maio, a primeira rodada do campeonato mais 38 da ABB. Nós teremos na primeira rodada Nova Casa Estrela de Minas versus American Burger, Verdurão Serralheria do Gilvan versus Séculos Construtora Bojão. A equipe do Agroleite folga nesta primeira rodada. Então, dia 29, às 18h30, será a abertura do campeonato interno da ABB acima de 38 anos. Você é convidado, vai lá prestigiar. Nós estaremos lá acompanhando essa rodada. Agora vamos falar de ciclismo. O nosso representante coromandelense maior, né, o Bruno Nunes, ele vai estar no dia 18, no próximo final de semana, na Maratona do Cerrado Mineiro, em Patrocínio. O Bruno vai estar representando Coromandel e muito bem representado, por sinal. Vamos lá, força, Bruno, vai dar tudo certo e você conseguirá mais uma vitória. Aconteceu no último final de semana a segunda Copa Adega de Futsal Feminino. Foi um movimento muito movimentado, o ginásio poliesportivo coromandelense, com bons jogos, com boas equipes e um bom resultado. A nossa equipe esteve lá fazendo uma matéria, acompanhe as imagens. Estamos aqui no ginásio poliesportivo, onde está acontecendo a segunda Copa de Futsal Adega, futsal feminino, com 10 equipes que vieram defender o título do ano de 2025. Boas partidas, bons jogos, boas atletas de bom nível. Temos agora a final entre a equipe de Uberlândia e a equipe da cidade de Paracatu. A expectativa de um grande jogo, que tenhamos uma final realmente digna do campeonato que foi essa segunda Copa Futsal Adega 2025. Salve, salve para você que nos acompanha nas redes sociais aqui da Rádio Gerais FM. Estamos aqui no ginásio poliesportivo, onde está acontecendo a segunda Copa Adega de Futsal Feminino. Estou ao lado do Leonardo, mais conhecido como Léo da Adega, que vai fazer um balanço para nós do campeonato até agora. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. O balanço, Ricardo, foi bem positivo. Então, foram equipes de fora de Coromandel só 2 equipes. Muitos jogos
emocionantes, jogos definidos nos últimos minutos. E estamos aqui agora com a grande final de Fênix de Paracatu e Seven Uberlândia. Foram 10 equipes que participaram do campeonato? Foram 10 equipes que participaram, 2 equipes desistiram em cima da hora. Então, um campeonato extremamente positivo. Foi bem positivo, o pessoal de fora que vieram, o pessoal de Indiara, Goiás, o pessoal das Gladiadores que perderam na semifinal, balanço positivo, gostaram muito do campeonato, gostaram da cidade, da recepção das pessoas, dos torcedores apoiando o esporte em Coromandel, principalmente o futsal feminino. É muito importante esse campeonato, né, Léo? Uma vez que dá visibilidade para as meninas do futsal. Sim, a gente espera próximo ano estar trazendo mais equipes de fora, alcançando mais cidades e fomentando mais também o futsal feminino da cidade, né? Trazendo mais as jovens meninas, os jovens para estar praticando esportes. Estamos agora ao lado do Cássio Borges, que é um dos organizadores dessa segunda Copa Adega de Futsal 2025. Cássio, balanço bastante positivo, jogos bons, atletas demonstrando o seu valor. Que bela Copa que aconteceu em Coromandel esse final de semana. É verdade, Ricardo. Como eu falei no podcast na sexta-feira, quem veio ao poliesportivo não arrependeu. Foram jogos de alta qualidade, muitos times semiprofissional que está deixando o sangue na quadra. Quem veio ao pole não arrependeu, viu? Então, encerrado aqui na tarde desse domingo, a segunda Copa Futsal Adega 2025, uma grande final com um bom público que compareceu no ginásio durante esse sábado e também no domingo. Uma boa participação das equipes que aqui vieram e um bom campeonato. A expectativa é que 2026 sejam da mesma forma que foi feito esse ano. Parabéns aos organizadores, parabéns às atletas, parabéns a todos os envolvidos. Neste campeonato, a equipe Seven de Uberlândia sagrou-se campeã, jogando a final contra a equipe Fênix da cidade de Paracatu. A artilheira da competição foi a Thalita Mendonça e a goleira menos vazada foi a Kellen, todas da equipe Seven, que veio, buscou o título e ainda levou de quebra a artilheira e a goleira menos vazado. Parabéns à equipe Seven de Uberlândia, uma equipe de muita qualidade. Nós que estivemos lá, nós ficamos impressionados com a qualidade das meninas no futsal. Como o Cássio já havia nos alertado, que a gente ficaria surpreso pela forma que as meninas praticam o esporte, realmente, viu? Meninas de muito valor. Essa equipe Seven, uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tem a sua forma já de jogar, a sua formação muito bem feita. Parabéns à equipe Seven, que foi campeã. Parabéns à equipe Fênix, da cidade de Paracatu, que foi a vice-campeã. Um evento coroado de êxito. Nós estivemos lá, conversamos com os representantes, os organizadores. Parabéns ao Léo, parabéns ao Cássio, parabéns a todos os envolvidos nessa competição. Foi uma competição sem qualquer tipo de mancha, foi uma competição disputada nas quadras, que nos orgulha muito ter uma competição dessa natureza aqui em Coromandel. Parabéns a vocês e que venha a terceira edição da Copa Adega de Futsal. Vamos agora a um pequeno intervalo. Na volta, nós vamos estar entrevistando e falando com o Hernani Borges Diniz, o Borginho, que é um historiador, que é um amante do futebol e que vai falar para nós um pouquinho do seu conhecimento esportivo. O nosso podcast Esporte Gerais tem o apoio da Academia Borjão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves, Uniub Polo Coromandel e WN Telecom. Daqui a pouco a gente volta. Você pode até pensar, se tem o melhor lugar, a melhor hamburgueria você vai encontrar. American Burger, vai lá. Receitas originais, molhos artesanais, defumado, picante, alho, hambúrguer artesanal, batata frita, milkshake, tradicional grelhado, smash burger, American Burger, sim. 3841-3830, sabor incomparável. Desligue e peça o seu. Baixe o aplicativo e faça o seu pedido. O American Comida Artesanal agora possui novidades. Choperia com chopp trincando da Heineken, frango frito e anéis de cebola empanado. Aberto de segunda a sábado de 18 horas à meia-noite.
Você sabia que a prática de musculação é fundamental para se ter uma boa saúde? A Borjão Fitness está preparada para receber alunos desde a infância até a terceira idade, com profissionais qualificados para dar todo o suporte necessário com exclusivo programa de iniciantes. Na Borjão Fitness, nosso atendimento é personalizado. Trabalhamos com musculação, funcional, HIIT, circuito, treinamentos para corredores, melhor idade, kids, muay thai, spinning. Vem para a Borjão Fitness. Aqui a gente te ajuda. Avenida Governador Israel Pinheiro, 877, em frente à ABB. Telefone WhatsApp 34 99221 7673. No Supermercado Gonçalves, você encontra tudo para o seu dia a dia com qualidade e economia. Quer fazer aquele churrasco com a família e os amigos? Nossa equipe especializada está pronta para te atender e ajudar na escolha das melhores carnes e bebidas. E para sua comodidade, fazemos entregas a domicílio. É só chamar no WhatsApp ou ligar para a gente, 3841-1050. Estamos abertos todos os dias, inclusive domingos e feriados, sempre prontos para te atender. Venha garantir suas compras com praticidade e os melhores preços da cidade. Supermercado Gonçalves. Variedade, qualidade e bom atendimento. Rua Arthur Bernardes, 1355. Telefone WhatsApp 3841-1050. Na Uniub Polo Coromandel, o seu futuro começa agora. Escolha entre graduação e pós-graduação nas áreas mais diversas: engenharia, tecnologia, humanas, gestão, saúde, agro e muito mais. Aqui você encontra a formação que vai transformar sua carreira. A Uniub não é só uma faculdade, é uma universidade de verdade, com excelência acadêmica e qualidade de ensino reconhecida. E o melhor, você pode contar com descontos de até 80% para facilitar sua caminhada até o sucesso. Dê o primeiro passo para conquistar o seu futuro com a Uniub pelo 34 3817 0172. Xiii! Sabe aquele filme que trava bem na hora da melhor parte? E a reunião que cai na hora mais importante para você? Tá na hora de trocar de internet, né? Com a WN Telecom você tem toda a casa conectada e sem passar raiva. São planos de até 1 GB por R$ 49,99 com instalação e Wi-Fi grátis. Sua conexão 100% fibra e suporte 24 horas. Bora! Assine hoje. WN Telecom é muito mais vantagens. Consulte condições. Estamos de volta aqui no nosso podcast Esportes Gerais, recebendo uma pessoa muito querido, nosso amigo, nosso irmão, Hernani Borges Diniz, o Borginho, que tem uma história futebolística, uma história na arte, na cultura de Coromandel. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Borginho. Ô, Ricardo, é um prazer muito grande estar aqui com você. Já posso dizer que eu sonhava ser entrevistado por você, porque é um programa que tem repercussão, foi muito importante a Gerais incluir esse tema na sua grade de programação. O prazer é nosso, Borginho. O Borginho, que é um dos criadores, fundadores do Coromaster, também foi atleta, mascote do Maracanã e também hoje é uma das partes integrantes da Associação dos Amigos da Cultura de Coromandel. Borginho, essa história futebolística sua é uma história bacana, né, Borginho? Porque você acompanhou muitos jogadores importantes de Coromandel, esteve junto, participou, jogou com eles, né? Ricardo, eu posso dizer que eu nasci os dentes dentro do Maracanã, porque o Maracanã, ele vivia dentro da sapataria que era do meu pai, Eurípides e Esmeralda. Então, lá a gente vivia as questões, as criações do Maracanã, porque lá era feita as chuteiras, lá pessoas se encontravam, e é mais importante ainda, Ricardo, que lá dentro da sapataria tinha o time do Maracanã, vários atletas, tinha os atletas dos sapateiros, que faziam um time também, e muitos atletas dos estudantes, que faziam um time também, que uma vez, tem uma história engraçada que nós podemos conversar mais para frente, ganhou do Maracanã e deu um bafafá danado. Então existia até o time dos sapateiros? Tinha o time dos sapateiros. Não era com a qualidade grande, porque tinha algum sapateiro que é igual a gente mesmo, às vezes não era um craque, mas o pessoal jogava bola e fazia parte da festa, né? Vamos colocar assim. O senhor Eurípides, né? O nosso irmão, o senhor Eurípides, seu pai, isso, pessoa de fina estirpe, fez parte do Maracanã a vida toda. Acho que ele foi a alma, viu? E ele gostava muito do Maracanã, né? Gostava demais. Ele fez parte da fundação do Maracanã, que foi fundado no Hotel Maracanã,
né, que existia aqui, que por sua vez passou com o nome de Maracanã por conta do estádio do Maracanã, que foi inaugurado no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo de 1950, e desde 53 o Maracanã existe. Eu nasci em 56, já nasci dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã. Você até foi mascote do Maracanã. Mascote do Maracanã, já fui juvenil do Maracanã, eu era goleiro, né, na época. Eu fui até quando eu saí para estudar o segundo grau, eu jogava no gol, gostava demais, e gosto de jogar muito no gol. Quem sabe eu ainda volto jogar no gol na BB, né? Quem sabe, né, Hernando? Sobre o Maracanã, existia uma rivalidade com o Coromandel, né? À época, uma rivalidade sadia, mas essa rivalidade existia, né, Borginho? E como que foi essa trajetória entre Coromandel, Maracanã, aquela rivalidade? O Maracanã ele surgiu na década de 50, né, no começo da década de 50, e o Coromandel Esporte surgiu no começo da década de 60. Um dos grandes incentivadores dele foi o Luiz Pussi, que era gerente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, que existia aqui, ali perto da Praça do Cinema. Então ele incentivou, o Maracanã existia aquele campo de terra, né, que a gente sempre lembra, mas o Coromandel surgiu nesse campo que existe ele aqui, já começou com grama, quer dizer, já começou sofisticado. Começou bem, né? Então, parece que, se não me engano, foi em 63 ou 64. Então, a existência dos dois times foi um curto tempo. Foi nesse início do Coromandel até o fim do Maracanã, vamos colocar assim, na década de 60 mesmo. Mas o mais interessante, vale dar uma pontadazinha, né? O Coromandel Esporte nunca ganhou do Maracanã. Então, não sei se não me engano, foram 8 ou 9 partidas que fizeram. Teve algumas que foram as guerras. A última foi uma guerra no campo lá embaixo. Eu era rapaz, teve briga, entendeu? Teve feio. Então, era uma rivalidade mesmo, né? A rivalidade era uma guerra. Interessante, me permite eu te interromper também. O meu pai contou que os tempos passaram, né? Muito tempo. E há poucos anos que ele fala assim, no começo dos anos 2000, né? Uma rapaziada procurou ele lá. Falou assim, ô Soripe, nós queremos disputar um campeonato aqui na cidade, mas queremos usar o nome do Maracanã. Ele falou assim, isso aí eu tenho que pegar autorização, eu sozinho não posso autorizar. Ele conversou lá com o seu João da Mota, que era companheiro, o seu João Minduim, que era companheiro, né? Eles autorizaram, né? Mas com a condição que ele tinha que tomar cuidado quando fosse jogar com o Coromandel. Disputaram o torneio e o Coromandel não ganhou do Maracanã, nem mesmo nesse torneio. Nem mesmo usando o nome, né? Nem mesmo usando o nome. Eu tive uma entrevista com o Celinho contava que ao final das partidas, a torcida era fervorosa, gostava muito de acompanhar, carregava os jogadores, né? Ao final ali, quando terminava... Era impressionante. A gente vê um campo do Maracanã. O Maracanã começou a jogar naquele campo, não tinha nem muro ainda. Então era tudo cascalho, depois que conseguiram fazer o muro. Depois tinha um portão. Agora o mais interessante, tem uma famosa partida do Maracanã Esporte Clube com o Canto do Rio, que era um time profissional do Rio de Janeiro. Isso foi em 63. Que jogou aqui pelo interior de Minas e jogou aqui numa terça-feira. E meu pai conta, eu não lembro disso, meu pai conta, eu lembro de estar no campo, que eles contrataram 2 jogadores do time profissional do CAP, lá de Patrocínio. Então veio o Dedão, que era um goleiro fantástico, e o outro jogador que eu me esqueci o nome, eu tenho as anotações, mas me esqueci aqui agora nesse caso. E eles atrasaram a chegada. A estrada era muito ruim, né? Terra, aquela estrada ruim. Quando eles chegaram, o time já estava começando, o jogo já tinha começado e o Maracanã estava perdendo de 2-0. Foi até o final, não conseguiram fazer nenhum gol assim que ele entrou no campo e o Maracanã ainda fez ficou 2-1. Foi um acontecimento no esporte, uma terça-feira, fechou tudo e se lotou o estádio. Contra um time do Rio de Janeiro, né? Que era profissional, né? Agora é interessante, um comentário foi comentado, o pessoal comentava de uma situação muito engraçada da realidade de hoje, que você conhece hoje, né? Então tinha o campo no Maracanã e às vezes, na época que não tinha muro, ali onde é entre a Casa da Cultura e o posto do Simval, ali, o posto Petrobras, aquela rua subia, né? Passava uma corda de um lado do outro, o Romeu Rosa com uma ponta, o papai com a outra ponta. O pessoal parava lá, pagava para entrar. O resto tudo aberto. Tudo aberto, não tinha muro, não tinha nada. Quem passava ali era para colaborar. Passava na corda, tinha o prazer pagava, de ajudar, né? Que negócio. Então a bilheteria era na corda. Na corda, olha que maravilha que era. Bacana, né?
Borginho, nesse time do Maracanã, você viu grandes jogadores, né, Borginho? Você tem algum em especial que quando você pensa em um grande jogador, você lembra do nome dele? Lembro. Um jogador chamado Jovelino. Ele jogou no Vasco do Rio de Janeiro, pra você ter ideia. Ele é irmão do Geraldinho, eles são de Lagamar. Fantástico. Os dois jogaram aqui, o Geraldinho jogou no Coromandel, o Jovelino jogou aqui também. O Jovelino jogou no CAP como profissional, então fantástico. Eu vi alguns recortes que ele teve no Vasco da Gama, né? Teve no Vasco da Gama. Teve que, por exemplo, assim, tem muitos jogadores. O time do Maracanã era um time de respeito, sabe? Era um time de respeito. Tinha o Tião Dakar, que era um centroavante barrigudo, que fazia gol, gozador, fazia gol demais. O Laércio Honorato também, meu tio Aguinaldo Vermelho, um lateral firme. O Jason, irmão do Paquinha, aqui de Coromandel, o próprio Paquinha, né? O Cocão, o Hermes Cocão, o Tunico, do Tioff, que morreu de infarto dentro do campo. Que era o sonho dele. Quando falaram para ele, falou assim, não, se eu morrer dentro do campo, eu morro feliz, estou realizado. E, infelizmente, ele faleceu dentro do campo. Depois teve a passagem, já agora mais recente, vamos dizer assim, né, pela fundação do Coromaster, né, Borginho? Foi do Coromaster. O Coromaster foi em 90, nós reunimos lá foi lá na Casa da Cultura. Eu não sei se já era a Casa da Cultura, ou se ainda era o Grêmio. Eu só sei que nós nos reunimos lá, os antigos jogadores, comandado lá pelo Det, né, o Det, desde então, respondeu por isso, organizou isso aí. Eu acho que hoje o Coromaster é um dos grandes exemplos dos futebolistas de Coromandel, que mantém aquela chama, né, aquela organização. De reunir ao sábado à tarde, domingo de manhã, Domingo de manhã, sempre uma reunião, uma festividade, e visita cidades. Fomos em locais, fomos perto de Brasília, fomos lugares, Uberlândia, fomos... E a intenção da criação do Coromaster à época era de deixar com que eles, considerados ex-jogadores, voltassem a atuar, né? Voltassem a atuar, e essa confraternização que é importante. Como nós, com certeza, falaremos da ABB, como tem o reumatismo, né, na ABB, que é a possibilidade, qual que é o projeto do reumatismo? É fazer essa confraternização todo domingo, com almoço, e com essa fiada. E o Coromaster tem levado o nome de Coromandel, né, já há 2 décadas, por todo lugar que passa, o Coromaster é conhecido, né? Sempre. Eu lembro demais. O Celinho, nós conversamos há pouco tempo, você foi ser entrevistado aqui, foi um craque de bola. A gente jogava junto e a gente fazia questão de jogar junto porque são oportunidades que você tem de exercitar, vamos colocar, né, de exercitar aquela qualidade, aquelas aptidões que você teve. E nós fizemos passeios fantásticos aí no futebol. A gente estava conversando em off, você me adiantava que o Celinho, né, devido à qualidade que ele tinha, ele foi convocado para fazer alguns amistosos contra times profissionais, né, em Monte Carmelo. Ele foi um jogador profissional, ele começou no Araguari, né? No Araguari. Tem até uma foto que ele publicou há pouco, né? Ele tinha no Araguari, ele contou que aquela foto é a inauguração do Macacão, que eles estavam lá, né? Ele jogou, o pessoal do Nacional de Uberaba viu ele jogando, contratou ele foi para Uberaba e lá ele estudou, optou por ficar em Uberaba, porque tinha outras oportunidades de ir para os times da capital para fazer teste e tal, mas ele optou por ficar aqui em Uberaba e jogou pelo Nacional durante muito tempo. Ele, o Soares, né, o Macilon, grandes craques aqui. A gente tem um celeiro muito grande de craques em Coromandel, né? Demais. Nós passamos aí nessa história que você passou com o Celinho e você tem passado com seus convidados, a gente vê que tem pessoas fantásticas que jogaram bem. Eu gosto muito de enaltecer o time das Piteiras, né? Ali capitaneado pelo Neuber, né? Neuzi, os filhos de Somozi, né? Somozi. Que eles tinham uma vontade de fazer futebol, né? Porque além da dificuldade que existia, eles tinham um time profissional, como vamos dizer assim, né? E tinha o time juvenil, e ali, com todas as dificuldades, conseguia fazer, né, as categorias do time do Piteiras, né? Outra pessoa muito importante do futebol de Coromandel foi o Brás do Avante, né? O seu Brás, né? O Brás foi um trabalho fantástico, né? Que ele conseguia juntar, agrupar ali as pessoas para gostava, muito, paixão, torcida, família torcendo. E até hoje a gente vê a presença do seu Brás nos estádios, sempre que tem jogos do Coromandel ou de alguma equipe que representa o Coromandel, jogando bala para a torcida, né? Aquilo que ele faz há anos, né? Faz há anos. É maravilhoso isso, porque ele conquista as pessoas. É uma história cativante, né? O futebol em Coromandel é cativante, você que trabalha nessa área, você
também como profissional repórter, você vê que o coromandelense gosta do futebol. Sim. Você faz os torneios aqui da cidade e o estádio fica cheio, né? Sim, nós tivemos, por exemplo, o campeonato municipal de futsal, que afinal o ginásio poliesportivo, como há muito tempo não via, estava lotado. Pois é, o pessoal gosta demais, né? E não é só o futebol, o pessoal gosta de outros esportes também. Sim. Né? Esse trabalho que está sendo feito no vôlei, Academia do vôlei. Essa luta ferrenha que o Fabiano Bezerra, né? Isso. E o Celinho também desenvolveu com basquete. A maratona na sexta, maratona na sexta. E no basquete nós temos figuras importantíssimas, né? Como o Fabiano Bezerra, a Vanessa. Vanessa teve passagem pelo Vasco da Gama no basquete coromandelense, que poucas pessoas sabem. Ela será uma das nossas convidadas para participar do nosso podcast. E ela tem uma história brilhante no basquetebol feminino de Coromandel que poucas pessoas sabem. É porque a gente, por si só, tem de um olho mais afinado para o futebol, né, Borginho? A gente gosta mais, né? Que é a que a gente praticava. Mas o esporte, o nosso podcast Esportes Gerais, a gente é aberto a todos os esportes. E tem a sobrinha do Freud, né? Sim, a Ivna Marra, né? Que destacou no vôlei. Nossa, nós temos, por falar em coromandelenses que se destacam, tem o Técio, né? Que foi pro América Mineiro, de lá para o Cruzeiro, disputou Copa Libertadores. Hoje ele está no México, trabalhando com futebol no México. Sim, com escolinhas, né? Jogando no futebol já o sênior, né? O master. E são pessoas que valorizam muito o nome de Coromandel no futebol, no esporte, né? Voltamos a falar do Coromaster, o Borginho, até hoje em atividade, até hoje o Det está ali. Ele que perdeu uma figura importantíssima, junto com ele, o seu irmão, Wilson, né? Que hoje já não está no nosso meio. Mas o Det continua ainda firme e forte com o Coromaster. Firme e forte. Eu tenho vontade de voltar, pelo menos, a frequentar os jogos, não como jogador, talvez eu não dê conta, mas só para viver aquele ambiente, né? Aquele ambiente é maravilhoso. Né? O futebol é muito gostoso, né? Agora, o Borginho também já foi presidente da ABB, hoje ocupa o cargo de vice-presidente. A ABB que também tem as GEMABs, GESABs, GERABs, né? Que o Coromandel já teve a honra de ser campeão no futebol Society, né? Lá no Rio de Janeiro, com uma equipe belíssima, né? Que a gente vai depois falar sobre isso. E a ABB sempre também presente no esporte coromandelense, né, Borginho? Sempre presente. A ABB foi fundada em 71. Ela funcionou durante um tempo numa antiga sede do Banco do Brasil, que era uma sede de um andar só, que ficava ali onde foi construída as duas, né? E aquela sede onde hoje nós conhecemos, ela começou a funcionar, foi inaugurada em 79. Eu entrei no banco em 80, em 81 eu já fui presidente. Então, eu já ocupei o cargo de presidente da ABB por 4 vezes. E hoje eu sou vice porque o Igor, a gente não pode, toda vez que ele quiser, eu estou junto com ele, porque é uma pessoa fantástica, muito mais que um funcionário do Banco do Brasil, é um grande vibrador, um grande que ele consegue juntar energia e força para fazer essa renovação que a ABB sempre precisou. Sim, é uma pessoa que todas as vezes que a gente solicita dele, ele está sempre pronto para ajudar, para fazer acontecer, né? Tudo que a gente precisa ali dentro da ABB. E a ABB agora remodelando, né, Borginho? Já criou renovação, outras coisas, né? Tem o futebol de areia, né? Tem o vôlei, beach vôlei, né? Beach tênis. Beach tênis, aliás, né? E tem o pessoal que joga futebol também, né? De areia. E a ABB também já teve nós disputamos com a ABB vários torneios. Disputamos Campeonato Mineiro, disputamos torneios futsal, regionais, né? Futsal. Então, no futsal, nós fizemos um trabalho fantástico. Nós já decidimos aqui o campeonato da cidade entre a ABB principal e a ABB Júnior, né? Que eram os dois principais da ABB. Então, o Júnior já era aí o Dudu, por exemplo, né? E o principal, né? Que era o Osmar, o outro pessoal, o Lelé, então o pessoal muito... Então as gerações se encontravam. Se encontravam, e a ABB sempre se preocupou com isso. Eu acho que o clube, muito mais que recreativo, ele tem que integrar a sociedade. A ABB sempre preocupou com isso, na integração da sociedade. E como coromandelense, nós coromandelenses, gostamos demais do esporte e do futebol, sempre existiu essa integração. Você vê que os próprios torneios que não são internos, são com a participação de entidades da cidade, lá no Campo Society da ABB, fica cheio, fica lotado, né? É um local aprazível da cidade para a gente frequentar, Você, né? Que é um associado, você sabe que é fantástico aquilo lá. E tem o projeto Realmatismo, né? Que faz seus encontros domingo de manhã, né? São atletas acima de 50 anos que fazem parte dessa agremiação. E depois tem sempre um almoço, uma confraternização entre eles, que é um evento também espetacular que acontece na ABB. Fantástico, fantástico. Então, esse congressamento acho que é a própria proposta do Realmatismo, né? Que é essa confraternização e essas coisas. Eu esqueci, foi o nome do fundador. Do Realmatismo? Seu Higino. Sou Higino. Então,
Na verdade, o reumatismo, eu sou parte integrante dele, o reumatismo foi criado também no mesmo propósito do Coromaster. Exatamente. Haroldo, Freud, reuniram lá num sábado e falaram, gente, nós podíamos voltar a jogar um futebol aqui, criar alguma coisa nesse sentido. Luizinho, da CPA... E tentaram, começaram no primeiro domingo, e na época o seu Higino estava em Coromandel, e ele... Gostou demais, né? Eu participo junto com vocês e ajudo, e ele sempre muito organizado, assumiu a primeira presidência do reumatismo, né? Também foi criado no mesmo propósito do Coromaster, né? De fazer com que os ex-atletas, né? Aqueles que não conseguem mais jogar o futebol da melhor qualidade, possa também praticar um esporte no domingo de manhã. A ABB, quando a gente falou da GEMAB, GESAB, GERAB, para quem não sabe, são jogos das AABBs da região que juntam-se primeiro o regionalizado, depois estadual, depois nacional. Coromandel teve o prazer de ser campeão no Futebol Society, nacional, no Rio de Janeiro. Em Niterói, no Rio de Janeiro. A equipe de Coromandel era uma equipe qualificadíssima, com Nunes no gol, Vaguinho, Carlinho Coelho, Dudu, Tati, né, Luiz Antônio. Então, assim, era o melhor que a gente tinha à época em Coromandel, que conseguiu ir lá e conseguiu trazer o caneco para Coromandel, né, que é uma conquista muito importante e muito valorizada. A gente até brinca muito e fala sobre essa situação, porque na final, o jogo por volta de 11 horas da manhã, a equipe adversária de Coromandel aquecendo, um aquecimento em ritmo de time profissional, e o time de Coromandel deitado debaixo de uma árvore esperando iniciar o jogo, né? Quando o jogo começou, é que realmente se mostrou a qualidade que existia, e Coromandel conseguiu vencer. Eles foram campeões lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Uma conquista muito importante, muito, né? Importante. Se não me engano, foi em 2005. Se não me engano, 2005. Isso. Eu fico imaginando essas pessoas fazendo aquele aquecimento, falar, aqueles gordos lá, nós vamos ganhar de goleada neles. Um craque da bola, que era o Carlinho Coelho, né? Que é uma pessoa espetacular, como pessoa, e no futebol sempre foi um craque, já era mais... com a barriga acentuada, né? Com a camisetinha jogada, vamos falar, se não ganhar daquelas gordinhas, nós vamos ganhar de quem, né? Ledo engano, né? Demonstraram futebol de alta qualidade e vieram de lá campeão. Borginho, a gente tem muito prazer em falar de futebol, porque você tem muita história, você conhece muito da história de Coromandel, tanto é que você hoje é vice-presidente dos Amigos da Cultura... Associação dos Amigos da Cultura de Coromandel, né? AMIC, né? Eu sou o presidente. Você é o presidente. O Álvaro Pereira aqui das Gerais é o vice. Né? E a AMIC está em funcionamento, está em todo vapor? Está em funcionamento. Nós já estamos com um processo para ver se a gente consegue desapropriar o cinema, e esse cinema ele vai passar a responsabilidade da AMIC para dele fazer um centro de cultura, né? Então nós temos um projeto para isso, e temos uns amigos de Paracatu que também tem a Associação dos Amigos da Cultura lá, inclusive uma coromandelense, que é a Graça Caetano, filho do seu Geraldo Caetano, e que eles estão nos orientando, dando uma ajuda danada para a gente fazer isso aí. Então nós estamos nesse processo para ver se consegue resolver isso aí e a gente fazer, porque vai ser um trabalho fantástico, porque todos nós coromandelenses que já vivenciamos a época do Cine União, sempre tem essa boa lembrança, né? O Cine União o cinema sempre é bom, né, Ricardo? Sim. E o Cine União foi muito importante, porque ele existiu a partir do ano de 1958, em Coromandel. Então, e a audácia, né? E a perspicácia das pessoas por criar um cinema em Coromandel em 1958. Ricardo, vamos aproveitar isso. A gente vai conversar sobre isso. Foram dois irmãos que eram fazendeiros, que precisavam de vir para a cidade e resolveram. Um deles, o Sr. Geraldo Caetano, adorava cinema e adorava circo. Então, o que ele fez? Ele veio para cá, ele e o irmão, que é o seu Caetano, que provavelmente você deve ter conhecido, começaram a construir o cinema. No término do cinema, o seu Caetano tinha uma oportunidade de comprar uma fazenda, ele vendeu a parte dele no cinema, comprou a fazenda e continuou o seu Geraldo Caetano, o seu Joaquim Pena e o seu Alírio Herval, até na inauguração em 58. Então, foi a partir daí. O que é mais interessante, agora, hoje nós temos, segundo o censo, nós temos 30 mil habitantes, que eu acho que é pouco demais, devemos ter mais. Mas naquela época, Coromandel devia ter 10 mil habitantes e fizeram um cinema com 650 lugares. E lotava. E era visto só em grandes centros, né? Só grandes
centros. Então, era cinema de excepcional qualidade, a máquina dele de projeção era ótima, tinha aqueles filmes grandes de 35mm, aqueles de religião, né? Tipo a Bíblia, tipo Ben-Hur. Projetava lá, é uma coisa de outro mundo. Então, foi muito importante. Eu estava assistindo uma matéria que vocês fizeram através da AMIC com as pessoas que tomavam conta do Cine União, e a dificuldade era ir buscar os filmes em Belo Horizonte, né? Era buscar o filme em Belo Horizonte, porque não tinha estrada. Não tinha estrada. E as pessoas conseguiam ir lá e vir com uma dificuldade louca, né? Os caminhões chegavam a cavalo, de todo jeito. A gente percebe nas pessoas a recordação, a vontade de ver novamente aquilo lá reestruturado, não digo como um cinema, tem uma finalidade, né? Finalidade. Não é uma questão de lembranças, não é uma questão de nostalgia. Sim. Né? Não é nostalgia. Nós estamos querendo dar uma utilização para aquele ambiente que foi muito importante para nós. Na vida de muitas pessoas, né? Assim como o próprio esporte nós estamos conversando, né? Nós temos que voltar a dar uma utilidade muito grande para aquele estádio municipal, que é maravilhoso, que por sinal foi uma área doada pelo meu sogro, o Sr. Sebastião Rabelo, de saudosa memória. A pessoa vislumbrou longe, né? De uma área daquela construída pelo Dr. Nivaldo. E a qualidade daquele estádio. Um trabalho maravilhoso, né? Aqui o Coromandel Esporte, que teve essa iniciativa de fazer aquele estádio em 63 gramado. Então, o pessoal fez com sonho, com vontade. Isso. E subsistiu com o tempo. E a gente acredita muito que o futebol ainda existe, ainda se mantém devido a esses sonhadores, né? Só devido a eles. No futebol, nesse futebol nosso, nesse futebol do interior, que é um futebol deficitário, difícil, que o treinador tem que correr atrás dos atletas, que mudou muito para os dias atuais, né? Que hoje é assim. Então, se não existissem esses sonhadores, essas pessoas que têm a vontade que o futebol aconteça, às vezes o nosso futebol no interior já teria acabado, né? Acabado, com certeza. Eu lembro de ver uma fotografia de um pessoal que publica fotografias históricas lá de Lagamar de Patos, né? E tinha lá, tinha o Geraldinho, irmão, né, do Jovelino, e tinha o Oswaldo Cacheta. Aí eu achei bom demais e escrevi, postei na foto lá que o Oswaldo Cacheta jogou em Coromandel também, e o Geraldinho também, que estavam na foto. E a pessoa responsável pela página falou assim: Borginho, nesse jogo, foi o dia que o jogo seu pai veio cá, juntamente com o seu João da Mota, não sei mais quem, e contrataram o Oswaldo Cacheta. Olha aí pra você ver. Então eles foram lá, contrataram ele, montaram para ele um bar, que era o Bar Ouro Verde, funcionava em frente ao Osório de Moraes. Ele veio para cá para ter renda com a família, né? E passou a jogar no Maracanã Esporte. Olha para você ver que história, né? Assim, eles buscavam um jogador para fazer parte daquele time. E recurso deles, porque não tinha ingresso, não tinha patrocínio. Criava a opção para ele ter uma renda para vir com a família com tranquilidade. Para ter tranquilidade, para não depender daqui. Essas histórias são assim... a gente fica até emocionado de ouvi-las, visto que a gente nota que Coromandel respira esporte. Gosta demais. Você que está no esporte, você sabe tanto que Coromandel gosta. E todos os esportes, mesmo a gente está falando mais do Coromandel, do futebol, a gente vê o basquete e vôlei em especial, que gosta muito. Coromandel voltou a ter handball, uma escolinha de handball com o Igor. Olha que maravilha. Menino jovem que está em busca de alavancar o handball novamente em Coromandel. Isso é importantíssimo a gente ver e ouvir, né? Pois é, você vê na BB, tem o beach tênis que faz torneios lá, enche de gente, vem gente de outra cidade. O futevôlei também, muitos praticantes aqui também. Isso então, é importantíssimo. Eu acho que, e Coromandel, segundo a entrevista que eu tive com o secretário de esporte, com o Daniel, Coromandel hoje é um das cidades que mais pratica esporte em Minas Gerais. Isso é muito importante, porque a gente tem a preocupação do esporte, a gente procura falar do esporte para incentivar as pessoas a praticá-lo. Porque hoje em dia a gente tem notado a presença muito constante do celular, do videogame, das pessoas mais recolhidas à residência, do esporte individual, né, que tem a sua qualidade, mas que as pessoas praticam, às vezes, por falta de opção de praticar um esporte coletivo, né, Borginho? Então a preocupação da gente é isso, é de tentar fazer com que as pessoas pratiquem um esporte, pratiquem uma caminhada, uma corrida, um futebol, um handebol, um basquete, vôlei, em qualquer natureza que seja o esporte, mas que as pessoas se movimentem. Constantemente se movimentando. Eu acho que Coromandel
teve um passado, tem um presente, mas que pode ser melhorado e tem um futuro grande pelo esporte, porque os batalhadores como você, por exemplo, como o secretário de esporte que voltou a ser uma secretaria, e os outros batalhadores, com volto sempre a lembrar que o Celinho é um grande incentivador, Sim. o Fabiano Bezerra, que para mim é um exemplo também de batalhador, também um exemplo de vida. Então, nós temos certeza que Coromandel vai seguir em frente nessa área de esporte em várias modalidades. A gente tem pessoas que a gente for nominar aqui, que está no esporte, que faz com que o esporte aconteça. O Oswaldo do Karatê. Oswaldo, olha que maravilha. Não é mesmo, bem lembrado. Não podemos deixar de... Não podemos deixar de falar. O Marcinho, o Márcio Soares Ramos, né, com a natação. Com a natação. Com o futebol, que ele sempre é incentivador do futsal. E jogou também, a partir do pai dele. Sim. Também. Nós temos pessoas que têm uma história no esporte coromandelense que são ímpar, né? Para a gente poder falar sobre eles. O Haroldo Vilera, que você lembrou, jogou muito conosco. Tem o Cacebo, que foi um craque. Teve o Mozart Davi. A família Davi teve muitos jogadores. Sim, né? sim. Desde o Davi, que era o irmão mais velho, falecido. Então, assim, nós temos pessoas que nos dá a tranquilidade de a gente falar sobre o esporte e falar com referências, né? Que é o mais importante, a gente poder saber que Coromandel já foi e continua sendo referência em muitos esportes que aqui são praticados. Nós falamos no início, né? Das pessoas que saíram de Coromandel e atravessaram fronteiras, né? Que é o Tesse, a Ivna e outros mais que conseguiram se destacar no esporte, né, Borginho? Borginho, foi um prazer imenso tê-lo aqui nesse bate-papo, dizer que os microfones estão sempre abertos à sua disposição para você trazer informações, você que é um historiador, que gosta da história coromandelense, para falar para nós mais sobre Coromandel, sobre o esporte, e um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa. Eu gostei demais, Ricardo, esse papo mistura de história de futebol e futebol com história, isso foi muito legal, acho que vale a pena, nós nunca devemos esquecer a memória das pessoas que ajudaram o futebol, que são inúmeras pessoas que não só o futebol, né, mas todo o esporte em Coromandel. Eu agradeço demais a você, o seu programa, seus Esportes Gerais e a própria Gerais também. Leva um abraço a todos da AMIC e diz que nós estamos junto com eles aqui para recuperar a história coromandelense. Estamos juntos e estamos na audiência aí do seu podcast. Muito obrigado. Vou deixar um pensamento para vocês refletirem durante a semana. Mesmo se você caminha só, jamais perca a esperança, a fé, a coragem. Mesmo se muitos te abandonaram, acredite que é possível chegar, é possível vencer. Mantenha os olhos fixos em seus objetivos e siga. O nosso programa podcast tem o apoio da Academia Borjão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves, Uniub Polo Coromandel e WN Telecom. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.